Bom, pessoal, aqui nós temos a questão da nossa atividade de física. A primeira questão já foi discutida em sala de aula, só refazendo, reexplicando. Um bloco de cobre com 200 gramas sofre um aquecimento de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. Sendo o calor específico do cobre igual a 0,093 calorias por grama vezes graus Celsius, aí a questão na letra A pede para determinar a quantidade de calor recebida pelo bloco. Então, assim, a quantidade de calor, nesse caso aqui, é chamada de calor sensível, porque é a quantidade de calor que varia a temperatura, mas não altera o estado físico do elemento, né? Então, não altera o estado físico do cobre. No caso aqui, então nós temos o seguinte, que a quantidade de calor, ele vai depender da quantidade de massa, do calor específico do material e da variação de temperatura ocorrida. Onde essa variação de temperatura, o meu ΔT, vai ser a temperatura final menos a inicial. E aí a questão fala, né, que 200 gramas de cobre sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius. Então variou quantos graus aí? A gente tem que 70 menos 25 vai dar 45. Então o meu ΔT, na variação de temperatura, 45 graus Celsius. O calor específico, já tem aí na questão, que é de 0,093 calorias por grama vezes graus Celsius. E a massa, que diz aqui, né, a questão, a massa de 200 gramas. Então aqui o M, 200. Resolvendo aqui então a questão, qual é a quantidade de calor recebida pelo bloco? Então, a quantidade de calor vai ficar a massa, que é 200, vezes o calor específico de 0,093, vezes a variação de temperatura, que foi 45 graus Celsius. Fazendo aqui as continhas, 200 vezes 0,093, se você pegar aqui 2 vezes 93, dá 186. Se você acrescenta aqui os dois zeros da centena, né, do 200, e agora a gente conta as casas decimais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 18,6 vezes 45. É a nossa quantidade de calor. Deu 837 calorias. A letra B pergunta qual é a capacidade térmica do bloco. Então, a capacidade térmica, a gente pode calcular a capacidade térmica de duas formas. A massa vezes o calor específico, que é o 200 vezes o 0,093. Então, a capacidade térmica vai ficar 200 vezes 0,093, que vai dar justamente 18,6. Ou também a gente tem que a capacidade térmica, ela pode ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quantidade de calor a gente encontrou ali na letra A, 837, vai ficar 837, dividido pela variação de temperatura, que foi 45. Então vai dar aí os mesmos 18,6. Então, aí nós temos o valor da capacidade térmica, né? E aí nós temos aqui. Bom, a gente ficou faltando aí a questão, as questões, né? 2 e 3. Questão 2, ela é muito simples, só um cuidado aí de um dado, né? Para a gente analisar, que é o seguinte caso. Determine quantas calorias perderá 1 kg de água para que sua temperatura varie de 60 graus Celsius para 10 graus Celsius. Então, a gente tem aqui o ΔT, é 10 menos 60. Vai dar menos 50 graus Celsius. Aí nós temos o calor específico, C,
que é de 1, né? Tá aqui o valor, caloria por grama vezes graus Celsius. E nós temos agora que ver a massa. Então, a massa, observe que ela está em quilograma, né? 1 quilograma, então a gente vai trabalhar na hora de determinar a quantidade de calor em gramas. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, né? Então, o valor de M vai ser 1000. Então, nós temos aqui que a quantidade de calor M vezes C vezes ΔT, que é o famoso que macete, né? Então, vai ficar, a quantidade de calor vai ser igual massa 1000 vezes calor específico 1, vezes a variação de temperatura, deu negativo, coloquei entre parênteses, né? Menos 50. Então, a quantidade de calor aqui, 1000 vezes 1 dá 1000, 1000 vezes 50 dá 50 mil. Então, vai ser menos 50 mil calorias. Ou seja, ele deve perder 50 mil calorias, ok? Bom, agora vem a questão 3, né? Ficou faltando, ó. 80 gramas de ferro sofre uma variação de temperatura após receber 120 calorias. Sendo o calor específico do ferro aproximadamente igual a 0,1 calorias por grama grau Celsius, determine a variação de temperatura sofrida pelo pedaço de ferro. Então aqui a gente tem os dados, né? Vamos lá, a gente tem a massa de 80 gramas. A gente tem o calor específico de 0,1 calorias por grama grau Celsius. E a gente tem a quantidade de calor. Veja que agora já foi fornecido o valor de Q, a quantidade de calor, que é 120 calorias. Está dizendo ó, que 80 gramas de ferro sofre uma variação de temperatura após receber 120 calorias. Então, após receber essa quantidade de calor. Então, já deu aqui o valor de Q. Então, a gente vai usar aqui, recorrer à mesma equaçãozinha, a mesma definição. A quantidade de calor é a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, é interessante a gente fazer um comentário aqui, que a quantidade de calor aqui, então, ela depende da massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor necessária. Quanto maior o calor específico, então, maior também a quantidade de calor. Só lembrar da atividade que a gente fez no laboratório, experimento, em que a água que tem o maior calor específico precisaria de muito mais calor, né, para poder aquecer, né? Então, maior calor específico. Bom, vamos lá então. O que nós temos aqui? Nós temos o valor de Q, que é 120. Então, aqui vai ficar na esquerda da igualdade 120 igual o valor de M, 80, vezes aqui o valor de C, que é 0,1, e aqui ΔT, o que nós não temos, a gente precisa saber quem é o ΔT. Então, repete aqui o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, ó, eu tenho aqui essa igualdade e a gente precisa resolver essa multiplicação aqui do lado direito. Então, repete o que tem antes. Repete aqui 120 igual. Aqui, se você fizer 8 vezes 1, dá 8. Né? 8 vezes 1 dá 8. Aí, o zero aqui do 80 vem aqui para o resultado. Como você tem uma casa decimal aqui, por causa da vírgula, aqui também fica uma casa decimal. Então, dá exatamente 8. Então, vai ficar 8 vezes ΔT. Como a gente precisa saber o valor da variação de temperatura, então passo 8 para cá, né? Matematicamente, a gente fala passa, mas matematicamente não é passar, é fazer a operação inversa. Então 120 dividido por 8 vai ser igual a... Opa, cortou aqui, né? Então 120 dividido por 8 vai ser igual a variação de temperatura, o ΔT. Aí quanto que vai dar 120 dividido por 8? Se você pegar 12 dividido por 8, vai dar 1 e sobra 4. Aí o 4 que sobra, você acrescenta o zero aqui, fica 40 por 8, que dá 5. Então, a variação de temperatura, né, o meu ΔT, vai ser igual a 15 graus Celsius. Aí aqui é o seguinte, só perguntou qual é a variação de temperatura. Mas se tivesse indicado a temperatura inicial dele e depois pedido para você calcular a variação de temperatura. Suponha que a temperatura inicial era 50 graus.
Aí pediu para determinar a variação de temperatura. Deu aqui a variação de temperatura 15 graus. Aí pedisse depois a temperatura final, aí você ia pensar, né? Analisar. Bom, se estava a 50 graus e eu calculei aqui a variação de temperatura 15, 50 mais 15, se a questão pedisse a temperatura final, iria dar 65. Mas aqui não pediu qual é a temperatura final, até mesmo porque não indicou a temperatura inicial, só pediu a variação de temperatura. Mas para vocês ficarem atentos, se houver uma questão, se acontecer de uma questão que indicou a temperatura inicial, não indicou a final, só falou que houve uma variação. Aí você calcula essa variação, com isso você descobre a temperatura final, beleza?